gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como foi o segundo dia do Enem 2018 e a gente também vai falar um geralzão de como foi o Enem como um todo. Começando a falar um pouquinho do segundo dia, principalmente de natureza, para mim foi uma das provas mais difíceis, tanto do Enem desse ano, tanto das últimas edições que eu venho fazendo do Enem. Natureza não tinha, meu Deus, eu olhava para as questões e ficava tipo assim, que é isso? Eu não entendia nada. Não sei se foi porque eu não me preparei para fazer essa prova, mas com os conhecimentos que eu tinha, não dava para fazer essa prova de forma alguma. Muitas questões, principalmente de química, eu lembrava que eu já tinha visto no cursinho, mas na hora de fazer, pegar para fazer, eu não conseguia ter o desenvolvimento e todo o raciocínio lógico que era preciso para fazer aquela questão. Tanto é que muitas questões, minha professora chamava Renata, eu escrevia assim, Renatinha, porque eu tinha certeza que eu já tinha visto isso no cursinho, mas com aquele conhecimento que eu tinha, não era possível de continuar o meu raciocínio dela. Uma coisa que me surpreendeu muito foi biologia. Biologia não estava uma prova fácil, como eu achei nos últimos anos que eu fiz o Enem, e teve botânica e não teve genética, foi um diferencial das últimas provas. Eu nunca pensei que ia ter botânica numa prova do Enem, graças a Deus, para aqueles que gostam de botânica, teve. E para aquelas pessoas que não gostam de botânica, eu acho que foi uma questão relativamente fácil. Dava para você fazer com conhecimento um pouquinho do textil que eles te davam e também pelo conhecimento de algumas aulas que você teve. Acho que foi uma questão justa e muita gente falou que é botânica, mas era uma questão que dava para fazer com o conhecimento que a gente já tem no cursinho mesmo que a gente fez. Física foi uma prova que ela meio avulsa, né? Como eu não sou bom em física, foi aquela prova que eu olhava e falava assim, olha, acho que dá pra fazer, fazia. Ou se era muito grande, eu não fazia. O que me surpreendeu muito foi que caiu, se eu não me engano, 5 questões de elétrica. Foi uma prova que teve, tipo, muitas questões relacionadas a esse tema. E quem não sabia fazer, dava pra errar 5 fácil, porque eram questões muito difíceis. As questões de elétrica, para mim, eram questões muito bem elaboradas e que você tinha que ter um conhecimento prévio para fazer. Diferente da questão de botânica e diferente da questão de estequiometria que teve em química. A questão de estequiometria que teve em química foi uma questão muito geral e, ao meu ver, foi considerada uma questão fácil. Uma simples regra de 3 dava para você responder ela. No geral, na prova de natureza, eu achei uma prova que você tinha que ter estudado muito para fazer ela e ter um raciocínio lógico muito rápido, porque eram questões longas e com pouco tempo para você desenvolver. Na questão de matemática, eu achei uma prova muito legal de fazer. Novamente, como eu fiz por fazer, às vezes tem esse diferencial, diríamos assim, da leveza de você não ter muita pressão para fazer as questões. As questões de matemática, então, eu achei que foram justas e eram bem discrepantes a questão de fáceis, médias e difíceis. Eu conseguia saber se a questão era fácil logo de cara, e foi o que me ajudou demais. Eu acertei 33, não lembro, acho que foram 33 questões de matemática, ou 32, não lembro, gente, mas foi nessa média. E eu tive um decaimento muito baixo em consideração ao ano passado, que eu acertei 36, eu acho. Ou seja, a prova continuou, ao meu ver, no mesmo nível, com questões de fácil abordagem. Eu lembro que muitas questões eu já tinha visto que pelo menos o conteúdo, ou a forma como era cobrada, já tinha sido cobrada no meu cursinho, em alguns exercícios. Foi o que eu disse, eu, a Thaís e a Bela já tínhamos falado em outro vídeo que a gente gravou para vocês sobre matemática. Que as questões de matemática, elas às vezes vão ter sempre o mesmo modelo. Só vai ter números diferentes ou abordagem diferente, mas o modelo em si ele vai continuar o mesmo. E acaba que muitas questões ocorreu isso na prova de matemática. Tanto é que uma questão já foi cobrada em uma das provas de algum vestibular, eu não lembro, ela foi anulada. Por questões de tipo, a prova do Enem, ela sempre tem o mesmo modelo. Isso faz com que às vezes, como que aconteceu hoje, aconteceu na prova, que foi cobrar uma mesma questão novamente, um descuido da banca. A prova de matemática, ela foi bem dividida entre geometria, matemática básica, e eu achei que se você tivesse um conhecimento prévio, dava para você arrasar, e se você tivesse um conhecimento meio básico, dava para você ir relativamente bem na prova de matemática desse ano.
Como é a prova que dá um up na sua nota, quem estudou e quem realmente dedicou para ingressar na faculdade de medicina, eu acredito que vai muito bem na prova de matemática e vai dar uma nota muito alta. Eu espero demais. Fazendo um geralzão da prova então, dos 2 dias. A prova nitidamente foi feita para quem estudou, para quem teve um conhecimento prévio, para quem dedicou durante alguns meses ou durante anos para fazer essa prova. Ela deixou de ser, eu acho que foi a gota d'água para a gente afirmar que ela deixou de ser uma prova que dá para você fazer por fazer e ir bem. Você tem que ter tido um conhecimento prévio, principalmente em humanas e natureza. Eu acho que foram as 2 matérias que, sem conhecimento prévio, você ia agarrar muito das questões. Então eu acho que esses dois conteúdos, que foi de natureza e humanas, vai ser aquele diferencial na nota de muitas pessoas. Ou você vai muito bem por ter estudado, ou você vai relativamente mal por não ter tido aquele conhecimento que antes algumas provas do Enem dá para você fazer. Na questão de matemática e humanas, eu acho que foi a prova mais equilibrada, diríamos assim, principalmente matemática, que se você tivesse conhecimento, você dava para acertar 38, 40, se você não tivesse muito conhecimento, dava para você ficar na margem dos 30. Às vezes você destoou dessa análise, você pode se ter destoado, mas eu acho que no geralzão vai ser mais isso. O que me deixou mais bad e que eu acho que fugiu muito do Enem foi a questão da redação. Apesar da gente ter acertado o tema, tem um vídeo também que o Beto e o Patrick já tinham falado sobre esse tema, eles fizeram uma abordagem sobre isso, mas eu acho que foram mais que pessoas que procuraram a fundo para falar sobre aquele relacionado tema. E eu também acredito que você tem que ter tido uma base para fazer uma redação muito grande, porque existiam muitas palavras-chave naquele tema e você fazer uma abordagem que não caísse no senso comum era um pouquinho complicado. Eu acho que não foi feito um tema relacionado para pessoas que estão saindo de escola pública agora e se digo talvez de uma faculdade privada ou algo mais elaborado. No geralzão, a prova foi ok. Eu espero realmente que a prova de natureza dê uma melhorada no ano que vem, porque não foi justa, e a prova de redação também. O tema seja um pouco mais social, apesar de ter uma mudança política, às vezes isso pode alterar na próxima prova do Enem, mas eu ainda acredito que voltaremos para essa pegada mais social na redação. Já na questão de matemática, se continuar no mesmo nível, eu acho que está ok, e é isso. Eu espero que vocês não precisam fazer a prova ano que vem, ou se fizerem vai ser por fazer igual eu, que vocês venham para a faculdade ano que vem, da faculdade dos sonhos, e eu acho que é isso. Se inscrevam no canal, curta, compartilhem com os amigos e deixe aqui nos comentários algum vídeo que você quer que a gente faça. Já vou dar um spoiler, que teve o tour pela faculdade de medicina e a gente vai fazer o tour pelo campus Pampulha, que é onde a maioria dos cursos estão. A gente não tem data ainda, mas a gente vai fazer. E fala aí pra gente quais são outros vídeos que vocês querem que a gente faça. E é isso. Tchau, tchau. Você corta essa tosse, porque no último vídeo você não cortou minha tosse. Vai ficar 2 vezes.